Olá, eu sou o Paulo Steckel e este é mais um episódio da nossa playlist Ciência Espiritual. E hoje é a primeira vez que eu vou comentar um vídeo, na verdade o episódio de um documentário da Netflix e que me foi solicitado por algumas pessoas muito preocupadas com o que esse documentário falou sobre óleos essenciais e sobre aromaterapia. Então vamos ver o que se pode falar sobre isso para esclarecer vocês se óleos essenciais, então, são fraude ou cura? Vamos conferir? Já faz alguns dias que algumas pessoas me indicaram uma série da Netflix, uma série documental chamada A Indústria da Cura, que provavelmente muitos de vocês já assistiram. Essa primeira temporada são 6 episódios e o primeiro episódio é exatamente sobre óleos essenciais. Mas a forma como o tema foi tratado neste documentário preocupou algumas pessoas, tanto pessoas da área da aromaterapia, que trabalham também com óleos essenciais, né, até na venda, como pessoas interessadas nas terapias em geral. Então eu assisti esse primeiro episódio dessa série, fiz alguns apontamentos, assisti algumas críticas também, li algumas críticas e resolvi fazer um vídeo para tentar colocar minha posição sobre isso. Não só como um aromaterapeuta também, que fiz curso de aromatologia aqui em Florianópolis, mas também como um pesquisador da espiritualidade como um todo, que inclui também terapias alternativas ou complementares a esse processo. Então, eu vou, digamos, citar algumas coisas que foram apresentadas nesse episódio, que depois, se vocês forem até a Netflix, poderão conferir. E no final, eu vou mostrar quais são as 3 críticas principais que são feitas no documentário em relação à questão dos óleos essenciais e vamos contrapor cada uma delas dentro do possível. Vamos lá então. Então, para situar vocês, a série se chama A Indústria da Cura. A primeira temporada, né, agora acabou de sair em 2020, é uma série dos Estados Unidos. Então, como diz na própria página da Netflix, a indústria da cura movimenta trilhões de dólares, mas será que oferece mesmo saúde ou somos vítimas de falsas promessas? Essa série documental investiga. Então, episódio 1, óleos essenciais, que é então um episódio de 55 minutos. E sobre esse episódio, a própria Netflix diz o seguinte: antes considerados produtos alternativos, os óleos essenciais geram negócios multibilionários, mas eles ajudam mesmo a combater a ansiedade? E ainda na chamada inicial, no próprio episódio, há frases de impacto como: as pessoas falam de aromaterapia como se ela tivesse algum tipo de propriedade mística. É um culto, uma pirâmide. Nós vamos falar sobre isso tudo. Mas basicamente todo esse episódio sobre óleos essenciais ele se centra na entrevista de 7 pessoas, entre revendedores de óleos, aromaterapeutas, cientistas também, e todos eles falam alguma coisa sobre sua relação com os óleos essenciais. Eu vou colocar isso na ordem aqui, falando um pouquinho sobre cada um dos entrevistados, não na ordem em que necessariamente o que eu vou falar sobre eles aparece no documentário, mas o cerne do que ali está. Tem spoiler? Tem. Se vocês não quiserem ter esse spoiler, então vocês assistem este documentário antes de assistir este vídeo. Mas como ele é só um documentário e não uma história com um roteiro, né? Então não tem problema que vocês saibam o que acontece no documentário. Então a primeira pessoa que foi entrevistada
Se chama Amy Korber. É uma enfermeira holística e aromaterapeuta clínica. Bom, ela fala no documentário do uso dos óleos essenciais em ambiente clínico, apesar do uso dos óleos já ser atestado há cerca de 5.000 anos. Né? E ela diz que usa então no ambiente hospitalar, como enfermeira, vários óleos essenciais para diminuição da ansiedade, que segundo ela acaba ajudando a diminuir também o quadro da dor. Existem várias pesquisas científicas neste sentido, não só envolvendo os óleos essenciais, mas em vários outros aspectos em que diminuindo a ansiedade também é possível que se diminua a dor, porque a ansiedade ela tende a aumentar todo o quadro de dor e todo o processo quando alguém está em convalescença. Então no documentário ela fala que faz uso clínico dos óleos essenciais com medicamentos, ou seja, em associação com eles e não em substituição a eles. Aliás, essa é uma das características da chamada aromaterapia clínica. Num dado momento, ela apresenta alguns óleos essenciais para um senhor que acabava de fazer uma cirurgia na lombar e que tinha muita dor e medo de caminhar porque recém passara pela cirurgia. E depois que ele usou alguns óleos, ele sentiu uma melhora, diminuiu a dor e inclusive em um dado momento, ela mesma diz no documentário, pode ser um efeito placebo, mas na medicação também. Ou seja, ela quis dizer que na medicação comum, alopática, né, não alternativa, também o efeito placebo é atestado. Sim, existe uma grande quantidade de pesquisas científicas, se vocês forem na internet vão descobrir pesquisas sobre o efeito placebo na medicina convencional. Inclusive o efeito placebo é considerado como um fator importante na recuperação de pessoas doentes. Inclusive o oposto dele, que é o efeito nocebo, né, também é considerado um problema, que é quando a pessoa acha que vai ter algum problema pelo que ela está tomando, mesmo que não tenha nada. A segunda pessoa que foi entrevistada é Julie Marshall, que na verdade é a mãe de uma menina autista severa de 15 anos, a Sarah. Então a filha dela foi diagnosticada aos 4 anos de idade, né? Porque olhava no espelho para todo mundo. Então aquele mito de que quem olha no espelho olha para todo mundo não pode ser autista. E no caso das mulheres, geralmente o diagnóstico é mais complicado, é mais difícil. Então a menina foi só diagnosticada aos 4 anos. Então ela foi tratada do ponto de vista da aromaterapia, né, por Laura Cantel, que é uma aromaterapeuta clínica, mas também é mãe de um autista. Então ela fala da polêmica da ingestão de óleos essenciais, no caso a Laura, né, fala da polêmica da ingestão de óleos essenciais, que nós vamos falar mais no final do vídeo. Ela diz que poucos e em poucas situações eles podem ser ingeridos, pois podem causar danos internos, o que não é uma inverdade. Nós vamos falar um pouco disso depois. Mas assim, existe a escola francesa e a escola inglesa de aromaterapia. A escola inglesa, que é mais recente, não recomenda a ingestão de óleos essenciais em nível clínico em nenhuma circunstância, mas a escola francesa, que é inclusive mais antiga, sim, recomenda em certas circunstâncias o uso interno de alguns óleos essenciais, porque nem todos, né, a grande maioria, inclusive, não pode ser ingerida. Então, nesse ambiente da aromaterapia, alguns óleos essenciais têm sido usados para acalmar pessoas autistas e melhorar o seu sono. Basicamente, se começa pela melhor indução do sono, que como autistas, né, mais severos principalmente, tendem a ter sérios problemas para dormir, obviamente que o cérebro não consegue fazer todo o seu processamento necessário. É para isso que o sono existe, né? Então isso complica mais, deixa o autista mais irritado, dificulta o aprendizado. E no momento em que alguma medicação, ou então um óleo essencial, tem um efeito mais favorável para o sono dessa pessoa, é natural que ela estando mais descansada e seu cérebro vai funcionar melhor, isso pode sim redundar num melhor desenvolvimento desta pessoa autista. Veja-se que isso não significa que se está falando em alguma coisa como cura do autismo. Primeiro porque o autismo não é uma doença, ele é um transtorno ou, numa terminologia mais recente, uma condição do neurodesenvolvimento ou da neurobiologia.
O que é o problema ali é exatamente as chamadas condições adversas em relação a isso. Uma delas é geralmente a dificuldade do sono, entre outras coisas, né? Então, digamos que os óleos essenciais podem ser, alguns deles, obviamente, ter algum efeito nesse sentido. Mas é importante que essa aromaterapeuta clínica, Laura Cantelli, ela fala em um dado momento o seguinte, as palavras textuais dela no documentário: o que funciona para um não funciona para outro. Algumas crianças precisam ser estimuladas para se acalmar e outras precisam de óleos calmantes para se acalmar. Sim, depende de cada caso, né? Então, durante o documentário, mais no final, se mostra que a menina apresentou alguma melhora no sono e no comportamento alguns meses depois. Alguma melhora, porque o caso dela evidentemente era um caso mais severo. A terceira pessoa que foi entrevistada foi Eric Zielinski, que é um empresário, um quiroprático e um blogueiro de óleos essenciais, aquele estilo assim bem showman mesmo, né? Ele diz assim: usamos óleos essenciais o tempo todo. Então ele criou um site chamado Natural Living Family, e que ele considera um ministério com fins lucrativos, porque ele é cristão, né? Ele criou com a esposa Sabrina um negócio rentável, com vídeos e livros sobre o tema. Então ele defende a ingestão dos óleos essenciais ferrenhamente, bem diferente do que falou a aromaterapeuta anterior. Vejam que as posições aí são bastante variadas, né? Interessante que ele é um ex-adito de drogas, um ex-drogadito que se converteu ao cristianismo aos 23 anos. Bom, aí a gente pergunta, óleos essenciais curam câncer? Ele acha que sim. Bom, mas como nos Estados Unidos é proibido fazer qualquer afirmação médica ligada aos óleos essenciais, se você estiver vendendo óleos essenciais, por isso ele disse que eles não vendem óleos essenciais, só indicam óleos e ensinam em livros, vídeos e cursos. Um dos pontos preocupantes desse entrevistado é a sua associação do poder, né, de benefício dos óleos essenciais com um certo ministério, uma coisa quase tão fanática quanto aquele cristianismo mais neopentecostal. Dá para ver isso no documentário, o que é muito perigoso, considerando que os óleos essenciais eles são substâncias concentradas e que, se não utilizadas corretamente, sim, podem causar prejuízos à saúde. Tanto que a quarta pessoa entrevistada, que é a doutora Joy Boyles, é uma pesquisadora, educadora e escritora, né? Pesquisadora da área de óleos essenciais. Ela escreveu um livro chamado A Química dos Óleos em Aromaterapia. Então, ela fala que os testes em humanos são escassos, um dos poucos testes que se tem é o teste da lavanda, né? Mas a maior parte dos testes realmente foram feitos em cobaias, em ratos. Alguns testes em humanos já estão começando a ser feitos agora. E o teste da lavanda ainda é o mais interessante nesse sentido, e ela fala mais no documentário. Mas no teste, um grupo usou lavanda e o outro lorazepam para ansiedade, que é um remédio alopático para ansiedade. No final da pesquisa, os dois grupos reduziram a ansiedade igualmente. Então, como ela diz literalmente no documentário, então o óleo de lavanda é tão bom quanto lorazepam. Bom, tem as suas vantagens também, né? Que supostamente não é uma substância sintética e tudo mais que o pessoal falaria, mas já é um ponto positivo aí. Ela diz o seguinte: esse é o tipo de evidência clínica que temos. Usar óleos essenciais para ajudar as pessoas a lidar com a dor, ajudar a lidar com a ansiedade, ajudar a lidar com a insônia. E note que eu uso as palavras ajudar a lidar e não curar. A aromaterapia real não alega que cura ninguém. Bom, ela é uma cientista, a mais qualificada de todos os entrevistados ali, então ela sabe o que ela está dizendo. Ela diz que as empresas multinível de óleos essenciais estão propondo um estilo de vida aromático. Colocam em tudo e não há provas de que o acúmulo de óleo essencial por vários meios é seguro para a saúde humana. Então eles usam esses grupos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, óleo essencial para cozinhar, com cheirinho, para massagem, produtos de limpeza, no creme dental, em tudo praticamente. Ao longo de um dia, a quantidade de óleos que o organismo dessas pessoas acaba consumindo é bastante elevado. E quanto aos riscos desse consumo desenfreado, não existem pesquisas, né,
Então nós não sabemos qual é o risco para a saúde de se ingerir uma grande quantidade de óleos essenciais, mesmo nestas condições. Então, o momento que isso vira um marketing é um grande problema. Tanto que a próxima entrevistada, que é a Alison Rush, é uma distribuidora de uma dessas marcas de óleo essencial que são multinível, marketing multinível, né? Que para quem já ouviu falar do que é marketing multinível, existem várias empresas que vendem produtos. Sempre que você indica uma outra pessoa para ajudar a vender, né? Como Emo e, por exemplo, e outras, existem duas em especial que são importantes nos Estados Unidos, né? Já tem no Brasil também, que são a doTERRA e a Young Living Essential Oils. E as duas são marketing multinível e tem um marketing pesado para se vender e usar óleos essenciais. Na realidade, usar para que se possa comprar mais, né? Então essa Alison Rush, por exemplo, ela é uma fanática pela empresa doTERRA, fica evidente no documentário. Diz ela que tinha um tumor cerebral aos 12 anos, mas que sobrou uma parte que não pôde ser operada e então ela foi tratada com olíbano e cravo, que são anticancerígenos e antioxidantes, segundo se diz, e também com orégano e tea tree ou melaleuca, né, que combatem, segundo se diz na literatura, vírus e bactérias, ajudariam nesse sentido. Então diz ela que melhorou. Também afirma, e aí é bastante complicada essa afirmação, que 99,99% das vezes existe um óleo essencial para um problema de saúde relatado, ou seja, como se fosse uma panaceia para todos os problemas, né? Essa afirmação feita por alguém que não é da área da medicina, não é nem da área da saúde, é apenas uma revendedora de óleos, é uma coisa muito perigosa. Ela fala o seguinte, literalmente: o olíbano é muito bom para câncer, olha a afirmação, cortes, arranhões, problemas emocionais. Os óleos essenciais ajudam a limpar o sangue na parte externa da célula. Sei o que ela quer dizer com isso, não sei. Mas não devemos dizer que os óleos essenciais curaram a doença por causa do governo. Não é por causa do governo, é por uma questão de consciência, né? Nosso sistema de saúde não gosta muito dos óleos essenciais. Eles afetam a indústria farmacêutica e suas vendas. Bom, mas aí eu digo assim, mas os óleos essenciais da doTERRA, por exemplo, são muito caros. Por quê? Porque eles pagam uma pirâmide, um sistema de marketing multinível que na verdade é uma pirâmide. O próprio documentário mostra o processo que eles levam o tempo todo, eles, a Young Living, exatamente por causa desse tipo de coisa. Tanto que a sexta pessoa entrevistada é uma jornalista chamada Rachel Monroe, que investigou o sistema multinível da doTERRA e da Young Living Essential Oils, que são as maiores empresas de óleos essenciais dos Estados Unidos. A doTERRA já está no Brasil há algum tempo aqui, né? Então a doTERRA, no documentário, ela não aceitou ser entrevistada, só mandou nota, a Young Living também, e ela mandou nota, né, dizendo que sempre recomenda buscar um profissional de saúde. A Young Living também disse a mesma coisa. Mas, nas convenções da Young Living, Rachel encontrou uma cultura dos óleos essenciais e um estilo de vida. Gary Young, que é um naturopata fundador da Young Living, que morreu em 2018, ele arrastava multidões para as convenções praticamente pirotécnicas, né, com milhares de pessoas em estádios, em centros de convenções. Né? Tanto que a Young Living sofre atualmente um processo em que se tenta provar que ela é um sistema ilegal de pirâmide. Então, muito complicado isso, né? E a última pessoa entrevistada, a sétima pessoa entrevistada nesse doc, é Stacy Haluka, que é uma ex-distribuidora de uma determinada marca de óleo essencial, que ela não revela qual é no documentário. Ela usou tanto por ingestão o limão siciliano, provavelmente, ou outro, na água, lavanda topicamente, até 6 vezes ao dia, porque disse que a tal empresa recomendava isso, que era seguro usar até 6 vezes ao dia os óleos essenciais por ingestão. Qual foi o resultado? Ela acabou tendo, com o tempo, uma séria erupção cutânea por todo o corpo, uma intoxicação por excesso de óleo essencial no organismo. Fez testes médicos e eles revelaram alergia ao óleo essencial de ylang-ylang e à própria melaleuca. O ylang-ylang provavelmente por alergia ao farnesol ou ao isoeugenol, que são bem problemáticos, né, quando se ingerem. Bom, isso em linhas gerais é o que traz o documentário. Ele na realidade foi bastante superficial em várias coisas, as críticas que eu li por aí falam exatamente isso. Ainda que a denúncia que eles fazem, né,
do uso inadequado dos óleos, da promessa de cura de coisas que não é bem assim, do envolvimento de empresas de marketing multinível com uma venda desenfreada de óleos, sem maiores conhecimentos, né, maior instrução para o consumidor final. Essas coisas são realmente necessárias, muito importantes, porque é exatamente esse tipo de desinformação que detona com a aromaterapia, que é a terapia envolvendo os óleos essenciais, e também prejudica a credibilidade da aromatologia, que é o estudo científico dos óleos essenciais. Inclusive, para vocês entenderem um pouco mais a última parte, que é a análise dessas críticas que o documentário faz, eu vou explicar um pouquinho, para quem ainda não conheça muito, o que são então os óleos essenciais, o que é a aromaterapia, para vocês terem uma ideia. Bom, a aromaterapia ela é um ramo especial da fitoterapia, que aplica então de modo terapêutico plantas aromáticas e plantas ricas em óleos essenciais, basicamente, né? Ou óleos essenciais, né, naturais extraídos de diversas partes dessas plantas. E eles podem ser aplicados isoladamente ou combinados com outros óleos essenciais, o que se chama normalmente de sinergia. Também podem ser usados por diversas vias de aplicação, que podem passar ou não pelo sistema olfativo, de forma que os óleos essenciais desenvolvem efeitos terapêuticos fisiológicos e psicológicos de forma farmacológica, de acordo com o indivíduo, suas enfermidades e necessidades. Então a palavra aromaterapia ela é formada pelas palavras aroma, que quer dizer cheiro agradável, e terapia, que significa então tratamento que visa a cura de uma indisposição mental ou física. É um tratamento em si, né? Os óleos essenciais são considerados, então, como a essência da planta, alguns dizem até a alma da planta. Eles são utilizados há muito tempo por suas excelentes propriedades, né? São altamente concentrados e muito complexos, podendo ultrapassar 300 componentes químicos dependendo do óleo, no caso da lavanda verdadeira, por exemplo. Possuem princípios ativos potentes, porém, por ser tamanha a sua complexidade, os efeitos secundários indesejados são minimizados no organismo. A atuação essa é diferente de quando isolamos esse mesmo princípio ativo. Então, o óleo essencial não é uma gordura em si, embora seja chamado de óleo, né? Diferente do óleo vegetal, mas é denominado óleo por solubilizar-se em fase oleosa e não em água. Penetra muito bem em nossa membrana celular, então, até 100 vezes mais que a água, e se dissolve bem nos lipídios de nosso corpo. Então, a aromaterapia ela trata nosso corpo de forma natural, buscando restabelecer o equilíbrio do organismo. Pode atuar em diferentes níveis nesse caso, fisiológico, emocional, até espiritual, se a gente for considerar como um aspecto psicológico de alguma forma, né? Então ela pode ser incorporada ao dia a dia de diversas formas, como preventivo, como terapia complementar, né? Para cuidados de beleza também, né? Inclusive como terapia complementar em processos de cura, né? Como eu falei, mas não que ela tenha que prometer a cura. No caso do câncer é um bom exemplo, inclusive. Por serem, então, os óleos essenciais muito concentrados, se recomenda que se dilua esses óleos em óleos vegetais. Os óleos vegetais eles são gorduras extraídas de plantas, de sementes, grãos, nozes, castanhas, frutos, raízes, né? Possuem proteínas, vitaminas, sais minerais, são hidratantes, antioxidantes, entre outros. Isso os óleos vegetais. E neles é que se insere os óleos essenciais para que se possa fazer uma massagem, por exemplo. A massoterapia usa muito óleos essenciais com os óleos vegetais. Isso já é bastante comum no Brasil. E os efeitos benéficos de relaxamento, de vários benefícios, são relatados o tempo todo pelos massoterapeutas. Mas apesar de serem usados há milhares de anos, os óleos essenciais, a aromaterapia, digamos, moderna, renasceu através da pesquisa de dois indivíduos, dois franceses. O primeiro foi René Maurice Gattefossé, que morreu em 1950, e ele era um químico. Em 1910 ele foi queimado numa explosão no seu laboratório e ele se curou utilizando lavanda. Inclusive a partir desse uso da lavanda que ele começou a estudar melhor as propriedades de vários óleos essenciais. O outro francês é Jean Valnet, que morreu em 1995, e que era um médico. Então o livro Aromathérapie, de 1969, que ele escreveu, foi o primeiro livro
de aromaterapia escrito por um doutor, cheio de estudos de caso e citando várias referências. Mas onde ficam os óleos essenciais numa planta, né? Onde é que eles estão ali? O que eles são de fato? É a grande curiosidade de muita gente. Bom, na verdade, eles são substâncias voláteis, ou seja, se volatilizam, né? Se ficarem em temperatura ambiente, eles se volatilizam. E eles são produzidos por plantas aromáticas, né? E eles ficam estocados entre as células vegetais. Entre as células ficam umas bolsas que contêm o óleo essencial. Então esses óleos podem estar nas folhas, nas pétalas das flores, no tronco, cascas, raízes e até nas sementes dessas plantas. Então os óleos essenciais são compostos por mistura de moléculas muito complexas, né? Nas quais existem substâncias químicas que dentro da mistura interferem sensivelmente no cheiro e nos aspectos fisiológicos. Então os estudos na área da saúde têm trazido algumas evidências de que o mecanismo dos óleos essenciais é mais complexo do que se imagina e que também, às vezes, a sua efetividade como uma substância que possui várias moléculas, né? Até 300 substâncias diferentes, como eu falei antes, então isso tornaria isso um pouco mais efetivo do que uma substância isolada, por exemplo. Mas a questão é que existem várias abordagens sobre os óleos essenciais. Essas 5 abordagens que eu vou citar aqui, por elas serem distintas entre si, às vezes quando a gente fala em aromaterapia, elas se misturam e aí às vezes causa confusão, porque cada uma dessas abordagens faz um tipo de afirmação. Por exemplo, a primeira é a abordagem filosófica. Então ela é baseada em teorias e filosofias de medicina oriental. Então nesse caso, muitas vezes, se usa como a filosofia de como vai ser aplicado o óleo essencial, baseada no Ayurveda, baseada na medicina tradicional chinesa, por exemplo, que é da onde vai se ter a lógica para a aplicação dos óleos essenciais. Isso é bastante comum, inclusive. A segunda abordagem é chamada abordagem psicológica, então ela é baseada no conceito de memória olfativa, que também é um conceito bastante interessante, e aí a partir disso se pode utilizar os óleos essenciais para vários trabalhos dentro da psicologia. A terceira é a abordagem farmacoquímica, que é baseada nos conhecimentos de farmacologia e medicina ocidental. Tem também a abordagem neurológica, que é baseada nos conhecimentos de neurologia e neurofisiologia, sistema nervoso, junção neuromuscular, né, nervo-músculo. E a última abordagem, é uma das mais interessantes, e a palavra é enorme, é a abordagem psico-neuro-endócrino-imunológica. Ela é baseada nos conhecimentos científicos da, então, psico-neuro-endócrino-imunologia. Esse modelo se baseia na ideia de que os 4 sistemas, que são o psicológico, o nervoso, o endócrino e o imunológico, usam peptídeos, que são ligações de aminoácidos, para se comunicar. E também para gerenciar o organismo como um todo, e também é chamada de rede psicossomática em medicina integral. Então fica evidente que talvez alguns aromaterapeutas vão ir para uma linha mais oriental, ou mais psicológica, ou mais fisiológica mesmo, né? Mais científica nesse sentido. E isso não se pode negar, que isto vai interferir na forma como eles vão aplicar esses óleos essenciais. Eu me agrado muito dessa última forma, uma forma mais científica possível. Por quê? Não que a parte mais tradicional ou alternativa também não me agrade, mas pelo fato dos óleos essenciais terem os seus riscos e não são pequenos, é necessário uma pesquisa mais profunda e que a pessoa conheça melhor os óleos antes de administrá-los a alguém ou a si mesmo. E agora, inclusive, nós podemos tratar das 3 críticas que são feitas no documentário da série A Indústria da Cura, o primeiro episódio sobre óleos essenciais. Bom, são 3 as críticas que eles fazem. A primeira crítica é contra as alegações de cura dos óleos essenciais, especialmente no caso de câncer, por exemplo, de que óleo essencial pode curar câncer, de que óleo essencial pode curar autismo, que é uma sugestão dada no vídeo, né? Talvez tenha algum aromaterapeuta irresponsável aí afirmando que óleo essencial cura autismo, sendo que autismo não é curável porque não é uma doença. Então, é complicado, né?
Bom, essa primeira alegação, o que nós podemos dizer sobre isso? Ainda que a gente não possa afirmar essas coisas, por exemplo, que óleos essenciais curam câncer ou que curam autismo, estou dando só 2 exemplos, porque são coisas bem sérias, né? O máximo que nós poderíamos dizer é que eles podem realmente ser usados como complemento no tratamento do câncer. Pessoas que estão tendo o seu tratamento. Isso é bem fácil de entender. No caso do autismo, não no autismo em si, mas naquelas condições adversas que os autistas, principalmente os moderados e os severos, acabam passando. As dificuldades no sono, problemas com irritabilidade, alguns outros problemas que podem ser inclusive os intestinais e outros, e talvez os óleos possam ajudar nesse sentido sim. Mas uma das alegações que se faz no documentário é que não há muitos aspectos científicos dos óleos ou que existem poucos trabalhos científicos sobre eles, e isto não é verdade. Eu vou dar 2 exemplos aqui, 2 livros que apresentam aspectos científicos dos óleos essenciais e que foram publicados no Brasil no ano passado, em 2019, pela editora Laszlo de Belo Horizonte. Eu tenho eles aqui atrás, inclusive. O primeiro livro é este aqui. Base da Química dos Óleos Essenciais e Aromaterapia, abordagem técnica e científica, que foi escrito pela doutora Adriana Nunes Wolfenbüttel. Essa autora desse livro, ela é bacharel em Química pela URGS do Rio Grande do Sul, mestre em Engenharia na área de Ciência dos Materiais, especializada em Toxicologia, com atuação em análises químicas toxicológicas, especialista em óleos essenciais pela PUC do Rio Grande do Sul, com doutorado em Ciências Farmacêuticas pela URGS, defendendo a tese sobre a ação ansiolítica de óleos essenciais. Bom, dá para ver então que ela é bastante especializada na área, uma das maiores autoridades que nós temos no Brasil em nível de doutorado envolvendo óleos essenciais. Portanto, não é nenhuma bicho grilo, vamos dizer assim, nenhuma pessoa fora da casinha sobre o assunto. E para aqueles que dizem que não existem publicações científicas sobre óleos essenciais, nem em nível assim mais criterioso, como foi feita essa afirmação de um modo muito impreciso, para não dizer mal intencionado, por uma youtuber aí que tem um canal sobre físicas e afins aí há pouco tempo, que andou dizendo que não existe nenhuma confirmação científica e muito menos pesquisa científica, né, sobre óleos essenciais. A própria doutora Adriana Nunes Wolfenbüttel, né, ela diz o seguinte na introdução do seu livro: constata-se que a pesquisa acadêmica e científica sobre a aplicação terapêutica dos óleos essenciais é intensa. Atualmente há cerca de 8.500 publicações anuais de resumos do The United States National Library of Medicine, PubMed, um banco de dados disponível na internet especializado em publicações científicas na área da saúde. Então, PubMed tem bastante coisa sobre óleos essenciais e não é necessário que uma pessoa que é da área da física e nem sequer é dessa área aqui da saúde venha afirmar que não existem pesquisas científicas sobre isso. Existem sim. Inclusive, para corroborar ainda mais isso, existe um segundo livro que a Laszlo publicou em 2019, que é este aqui, Aromaterapia Clínica, Óleos Essenciais no Cuidado da Saúde, de outra doutora, uma americana, a doutora Jane Beckel. A autora, que é americana, atualmente vive na Inglaterra, ela é uma experiente enfermeira de cuidados intensivos, bacharel em medicina complementar, tem mestrado em aromaterapia clínica e doutorado em gestão de serviços de saúde. É uma outra doutora, portanto. Seu livro é o primeiro e único de aromaterapia clínica que foi revisado por especialistas. Todos os capítulos foram escritos por uma doutora em enfermagem e pós-doutora em pesquisa e revisados por renomados especialistas da área. Ou seja, literalmente, este livro, todas as afirmações científicas que ela faz no livro, têm as suas fontes. Então, foi revisado por pares. Literalmente, é o que nós temos fora do Brasil de mais científico, e posso dizer que o livro da doutora Adriana é o que nós temos no Brasil de mais científicos. Juntando as duas obras,
Aqui existem mais de 1.100 páginas de material científico com todas as referências necessárias sobre óleos essenciais. Então, antes de se fazer qualquer afirmação de que não há nada de científico sobre o uso terapêutico dos óleos essenciais, pelo menos se leia essas 1.100 páginas e depois se volte a falar do assunto. A segunda crítica que foi feita no documentário, na verdade, não tem a ver com os óleos essenciais em si, embora o uso deles no processo acabe sendo um problema pelos seus riscos, né? Que é exatamente as empresas de marketing multinível que vendem óleos essenciais e fazem aquela campanha ferrenha, né, predatória, para vender os seus produtos. Quando se trata de óleos essenciais, isso é um problema, porque se você compra muito esse produto, você vai ser, digamos, instado a utilizá-lo. E aí, se não há o conhecimento adequado, os riscos podem ser muito grandes. Então, eu diria que, independente da questão de existir óleos essenciais, nessa segunda crítica, é um caso de polícia, sim. No Brasil, nós temos uma empresa que é então chamada doTERRA e que é bastante criticada no documentário também, junto com a Young Living. Então, são todas do mesmo tipo, né, de marketing predatório, que eu e outras pessoas que trabalham com óleos essenciais temos tido uma certa dificuldade para coibir essa campanha predatória desse tipo de empresa, que simplesmente faz as pessoas ingerirem óleos essenciais à torto e à direito, sem nenhum tipo de orientação, sem saber se elas têm, por exemplo, problema de pressão alta, que aí não se pode ingerir certos óleos, sem perceber que certos óleos possuem substâncias que podem ser tóxicas, que podem ser irritantes para as mucosas, como aquelas que possuem cânfora, por exemplo, entre outros problemas, né? Às vezes não falam nem que certos óleos essenciais que possuem, que são de cítricos, por exemplo, se a pessoa sair no sol logo depois, ela pode ter manchas na pele, por exemplo, né? Coisas desse tipo, entre outras. Confesso para vocês, eu até fui sondado por essa empresa num dado momento, por revendedores dela, para que me tornasse um palestrante deles. Mas depois de conhecer um pouco mais o processo predatório deles, eu vi que aquilo seria uma roubada. E aí acabei não aceitando, porque primeiro eles não aceitariam as minhas condições de que tudo deveria ser feito dentro de uma base científica e ética, e pelo jeito não era o que eles estavam interessados, porque às vezes, né, base científica e ética não vende produto à torto e à direito. Infelizmente essa é a questão. Aí vocês podem dizer, tá, mas os produtos deles são ruins, são de má qualidade. A princípio eles passaram nos testes, né, em relação a isso, com relação à pureza do óleo, pelo menos passaram. Mas aí mesmo talvez seja até mais perigoso. O fato deles serem puros não é uma vantagem dessa empresa, porque todo óleo essencial só é óleo essencial se ele for puro. Não existe óleo essencial não puro. Óleo essencial não puro é falso ou adulterado e não é óleo essencial. Todos são puros se forem óleos essenciais, gente. Isso é uma campanha de marketing para vender e para enrolar vocês. Eles são muito mais caros, por exemplo, do que os óleos de uma Laszlo, Terraflor ou outras empresas boas que nós temos no Brasil, né? Com praticamente a mesma qualidade, com certeza. Mas por quê? Porque a Laszlo não é uma pirâmide, ela não precisa pagar, né, os membros do seu marketing multinível, porque ela não é uma empresa de marketing multinível. A Terraflor também não, e outras, né? Agora, empresas como doTERRA e Young Living, sim, elas são predatórias, são marketing multinível predatório do estilo pirâmide, com certeza. Não é à toa que a Young Living está recebendo esse processo terrível nos Estados Unidos e que o documentário, né, que a gente está falando apresenta, ou até fala até com o próprio advogado desse processo. E a terceira crítica feita pelo documentário aos óleos essenciais tem a ver com o risco quando eles são usados sem regulação e sem treinamento, incluindo a questão da ingestão. Sim. O exemplo que eu dei agora dessa empresa doTERRA, por exemplo, como o treinamento das pessoas que vendem esses óleos é muito deficiente do ponto de vista de saúde, né? Porque a demonstração de um produto como um óleo essencial é muito diferente, por exemplo, que a demonstração de um produto da Amway, por exemplo, que não possui esse tipo de material. É outra coisa, né? A demonstração do limpa-vidro da Amway é um processo bem mais simples e menos arriscado
do que a demonstração do óleo de olíbano para tratamento de câncer, por exemplo, como muitas vezes é apresentado pela doTERRA. Ou seja, muito irresponsável. Muito irresponsável. Por quê? Porque quem está dizendo para a pessoa isto é uma pessoa que não é formada em aromaterapia ou aromatologia, não teve esse estudo, não sabe a dosagem, não sabe o histórico daquela pessoa, não sabe quais são as doenças que ela tem, não tem anamnese nenhuma envolvida ali, e ele está dizendo isto é bom para o seu câncer. Olhem o absurdo, a pessoa já está com uma saúde deficiente, muito provavelmente, e se ela utiliza esse óleo de qualquer jeito, ainda ela pode ter um problema ainda mais sério no seu organismo, que só piora e descontrola tudo. Vejam que perigo é esse tipo de coisa. Por isso que institutos como o IBRA, né, Instituto Brasileiro de Aromaterapia, que foi criado através da LASLO, Abraroma, né, também, que nós vamos falar daqui a pouquinho, são organizações que primam pela qualidade da formação dos aromaterapeutas e do estudo da aromatologia, exatamente para evitar esse tipo de bobagem. Só que esse trabalho feito por essas empresas de marketing multinível no Brasil tem prejudicado o trabalho dessas organizações, do IBRA e da Abraroma, por exemplo, né? Por quê? Porque enquanto elas fazem, essas organizações, todo um esforço para que as pessoas tenham um conhecimento profundo dos óleos para poderem utilizar com segurança, empresas predatórias vão vendendo e dizendo usem quantas vezes quiser por dia, porque aí vocês vão gastar todo aquele vidrinho e vão ter que comprar mais, e isso vai sustentando a pirâmide, né? Ou seja, acho que está muito claro o que eu quero dizer com isso, né? No caso do livro da doutora Adriana, o Base da Química dos Óleos Essenciais e Aromaterapia, o capítulo 6 é só sobre a toxicidade dos óleos essenciais. Então ela fala que tem alguns aspectos que têm que ser adequados no uso dos óleos essenciais, exatamente para que a gente não tenha problemas. Isso tem a ver com, segundo ela, dose, quantidade ou diluição do óleo essencial, frequência de utilização, qual é a composição do óleo para determinada enfermidade, patologia ou desequilíbrio em questão, e a forma de utilização e aplicação, seja por inalação, bandagem, banhos, massagens, fricção, ingestão direta. Então tem óleos que não podem ser ingeridos, tem óleos que queimam a pele, tem óleos que não podem ser inalados em quantidade que podem ser tóxicos, ou seja, e se a pessoa não conhece nada disso, dá problema. Por exemplo, ela fala aqui sobre os tipos de intoxicação leve, aguda, por exemplo, e ela dá aqui até na sintomatologia, por exemplo, quais são os sintomas de uma intoxicação leve por óleos essenciais. Por exemplo, se aconteceu com alguém aí que já usou óleo inadequadamente, né, vai lembrar. Irritação da pele pode causar, alergia, que foi o que aconteceu com a pessoa entrevistada no documentário ali, manchas na pele, caso do uso dos cítricos, por exemplo, né, quando a pessoa sai no sol logo depois. Dor de cabeça pode acontecer com determinados tipos de óleos, náusea e mal-estar. Isso no caso de intoxicação ser leve, né? No caso da intoxicação ser mais aguda, ainda pode ter hipotermia, que é a queda da temperatura corporal, hipotensão, queda da pressão arterial, que é uma coisa bastante preocupante, né? Depressão respiratória, que é uma dificuldade de respirar. Perda dos sentidos, que é o desmaio, e em vários tipos de óleos, como por exemplo o óleo de canela, queimadura. Então vejam como isso é bastante complicado, gente. Tem que se ter muito cuidado nesse sentido, né? No caso do livro da doutora Jane Buck, Aromaterapia Clínica, o capítulo 4 também fala sobre toxicidade e contraindicações dos óleos essenciais. Veja que é importante ter esse capítulo em livros dessa monta, né? Então ela fala dos vários problemas que podem ser causados pelo uso inadequado e pelo fato também deles serem complexos, os óleos, né? Vários tipos de problemas podem acontecer. Então, quando ela fala, por exemplo, da toxicidade dérmica, fala dos óleos que podem ser irritantes da pele, os alergênios da pele, as fototoxinas, queimaduras químicas que podem ocorrer também, se a pessoa não souber utilizar adequadamente. No capítulo 15 desse livro de aromaterapia clínica, inclusive, que se chama Saúde Mental, ela fala do uso de óleos essenciais, por exemplo, no caso de esquizofrenia e transtornos que envolvem transmissão de dopamina.
transtornos que envolvem transmissão de dopamina. Por exemplo, temos o TDAH, o próprio autismo, a esquizofrenia, a síndrome de Lee-George. Por quê? Porque nessas síndromes ocorrem mudanças olfativas que podem intensificar os problemas gerados pelos transtornos. Então existe uma revisão sistemática de Shackelman e outros de 2013 que fala sobre isso. Então é uma forma dela dizer que os óleos essenciais podem ser úteis nestes casos, né? Podem diminuir os sintomas que esses transtornos trazem às pessoas. Mas ela não faz nenhuma afirmação de cura. Aliás, nenhuma das duas doutoras aqui tem essa imprudência. Nenhuma delas é imprudente nesse sentido. E nessa última crítica, inclusive, um ponto bastante polêmico é a ingestão de óleos essenciais. Como eu disse, a escola inglesa geralmente tende a não favorecer a ideia da ingestão, mas a escola francesa, que é mais antiga e tem bastante pesquisa nisso, sim. Claro que não de modo indiscriminado, como empresas como a do Terra não fazendo por aí, obviamente. E nesse sentido, já que há uma polêmica sobre a questão da ingestão que acabou se acirrando por causa dessa venda desenfreada de óleos essenciais por empresas de marketing multinível, a Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia, Abraroma, no dia 2 de julho de 2020, há poucos meses atrás, então, ela escreveu um posicionamento que está disponível, vou ler para vocês aqui, e que foi assinado pelas 8 maiores marcas de óleos essenciais do Brasil, que não são multinível, né? É muito interessante a gente ver o que eles falam sobre a questão da ingestão. Então esse documento ele acaba sendo uma boa referência para que as pessoas entendam realmente quais os riscos e a possibilidade da ingestão de óleos essenciais. Então eles colocam assim: enquanto associação, ao endereçarmos o tema do uso interno de óleos essenciais, precisamos pontuar alguns aspectos legais e pretendemos fazê-lo de forma didática neste documento. Em primeiro lugar, é preciso explicar que os óleos essenciais são um tipo de substância que enfrenta dificuldades classificatórias em muitos países que liberaram seu uso interno ou externo ao consumidor final. Quando os óleos essenciais são comprados como matéria-prima por empresas, que são pessoas jurídicas, se os óleos essenciais podem ou não ser usados internamente é um assunto com consensos. Indústrias alimentícias os utilizam como flavor, né? Aroma alimentício. Indústrias cosméticas os utilizam como fragrância ou como ativos cosméticos. Indústrias químicas os utilizam como solubilizantes, por exemplo. Indústrias farmacêuticas os utilizam como insumos farmacêuticos. Não há dúvida sobre a finalidade como os utilizam. Mais difícil é haver consenso sobre como um consumidor final, pessoa física daí, que é o ponto da polêmica, né? Como ele pode utilizá-los. Em nosso país, a diferença entre saneante, cosmético, aroma alimentício e medicamento é relativamente simples. Saneantes têm por finalidade limpar superfícies e estruturas. Cosméticos têm por finalidade os cuidados com higiene e aparência da pele. Aromas alimentícios têm por finalidades flavorizar, dar sabor a alimentos e bebidas. E medicamentos têm por finalidade tratar doenças e sintomas. Em teoria, os óleos essenciais poderiam ser classificados simultaneamente como saneantes, cosméticos, aromas alimentícios e como medicamentos, porque suas características os habilitam a todos esses usos. Na prática, o arcabouço regulamentatório dos países não permite que seja assim. No Brasil, para que um produto seja classificado como saneante e receba autorização da Anvisa para ser vendido como saneante, ele precisa atender à legislação sobre saneantes. Um ponto consensual nessa legislação é que um saneante não pode ser usado internamente, senão não seria um saneante. Não pode ser usado na pele, senão teria que ser um cosmético. Precisa atender a parâmetros de segurança, toxicidade e eficácia e deve ser produzido por uma indústria de produtos químicos. No Brasil, para que um produto seja classificado como cosmético e receba autorização da Anvisa para ser vendido como cosmético, também precisa atender à legislação sobre cosméticos. Um ponto consensual nessa legislação é que um cosmético não pode ser usado internamente, senão não seria um cosmético. Inclusive, é facultado a indústrias de cosméticos escrever no rótulo de seus produtos o alerta uso externo, embora não seja obrigatório. Precisa atender a parâmetros sobre segurança e toxicidade. Não tem funções terapêuticas, senão não seria um cosmético, e deve ser produzido por uma indústria cosmética.
Para que um produto seja classificado como aroma alimentício e receba autorização da Anvisa ou do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ser vendido como aroma alimentício, ele precisa atender à legislação sobre aromas alimentícios. Então, um ponto consensual nessa legislação é que um aroma alimentício serve para dar sabor a alimentos e bebidas, precisa atender a parâmetros sobre limites de uso, segurança e toxicidade, não tem funções terapêuticas, senão não seria um aroma alimentício, e deve ser produzido por uma indústria alimentícia. E por fim, para que um produto seja classificado como medicamento e receba autorização da Anvisa para ser vendido como tal, precisa atender à legislação sobre medicamentos. Então, um ponto consensual aí é que um medicamento precisa ter comprovação científica sobre seus efeitos terapêuticos e níveis de toxicidade. Deve ser produzido por indústrias farmacêuticas, deve ser usado mediante prescrição ou indicação de determinados profissionais de saúde, deve ser vendido em estabelecimentos autorizados para tanto. Dessas 4 opções, as 2 que têm se mostrado acessíveis por uma série de motivos que não vem ao caso explicitar nesse documento aqui, para a venda de óleos essenciais ao consumidor final, são as de vendê-los ou como cosméticos ou como aromas alimentícios. Por questões regulatórias, quando uma indústria posiciona seus óleos essenciais como um cosmético ou como um aroma alimentício, ela fica automaticamente proibida de fazer qualquer tipo de alegação terapêutica sobre eles. E certamente fica impossibilitada de recomendar que sejam usados de formas não compatíveis com sua finalidade, seja cosmética, seja flavorizante. O cenário se torna um pouco mais favorável em nosso país quando sabemos que o próprio Ministério da Saúde publicou a portaria número 702, em 21 de março de 2018, inserindo a prática da aromaterapia dentro da PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, o reconhecimento da atividade terapêutica dos óleos essenciais, entretanto, não significa que um dos principais gargalos regulatórios que existem para o uso dos óleos essenciais, que é poder vendê-los com finalidade terapêutica fora da legislação para medicamentos, já tenha sido solucionado. Até que isso seja resolvido, como diz o documento mais adiante, a própria Abraroma em si, a associação aqui que fez o documento, entende 2 pontos que precisam ser enfrentados com coragem e clareza. O consumidor sempre toma a decisão final de como usar um produto, a despeito das instruções recebidas. A responsabilidade pelas instruções recebidas é compartilhada entre a indústria produtora e os profissionais, se presentes, quando indicam o uso de determinado produto. Hoje, para atender à legislação a que está submetida, nenhuma indústria no Brasil que produz óleos essenciais, seja ela cosmética, seja alimentícia, pode indicar o uso terapêutico dessas substâncias. Podem apenas indicar o uso compatível com a finalidade para a qual notificaram seus óleos essenciais, ou como cosméticos, ou como aromas alimentícios. Para atender à legislação a que está submetido, nenhum profissional de saúde reconhecido ou regulamentado pode indicar o uso terapêutico de óleos essenciais vendidos, seja como cosméticos, seja como aromas alimentícios, pelos mesmos motivos. Para atender à legislação a que está submetida, nenhuma indústria cosmética pode indicar o uso interno de seus óleos essenciais, ainda que dentro do frasco que comercializa haja a mesma matéria-prima que é vendida por outra indústria como aroma alimentício. Questão tudo de legislação, né, gente? Para atender à legislação a que está submetida, nenhuma indústria alimentícia pode indicar o uso terapêutico de seus óleos essenciais, ainda que o frasco que comercializa tenha autorização para ser usado internamente como flavorizante de alimentos e de bebidas, Já os consumidores, aí que a coisa muda de figura, no âmbito de sua liberdade individual, não podem ser punidos se decidirem usar um produto com finalidade diferente para a qual o produto foi comercializado. Já as indústrias e os profissionais de saúde podem ser punidos por indicarem o uso de óleos essenciais que são vendidos como cosméticos ou aromas alimentícios para finalidades não compatíveis com a cosmética ou a flavorizante ou para finalidades terapêuticas, ainda que o próprio Ministério da Saúde tenha reconhecido que os óleos essenciais são usados justamente com finalidade terapêutica dentro da aromaterapia. Isso está lá no SUS, ou seja, uma contradição jurídica, inclusive. Note que esta punição pode existir mesmo se essa indicação for feita no âmbito da PNPIC dentro do SUS, mas isso poderia ser contestado em juízo por qualquer advogado que não precisa ser nem tão especializado assim. Até aqui, o que endereçamos foi o aspecto legal sobre o uso terapêutico dos óleos essenciais.
A indicação terapêutica dos óleos essenciais não é autorizada por nossa legislação se os óleos forem vendidos como cosméticos ou como aromas alimentícios, nem mesmo se fossem vendidos dessa forma ao SUS. Agora, um segundo ponto é, se os óleos essenciais, tendo seu caráter terapêutico reconhecido e autorizado, podem ou não ser ingeridos? A resposta simples é que sim. Entretanto, e é importante que isso fique absolutamente claro, poder ser ingeridos não é o mesmo que dever ser ingeridos. Nem é o mesmo que ter efeito terapêutico, muito menos ter certeza de que seja seguro ingeri-los. A ingestão de óleos essenciais vem sendo estudada e indicada por muitos profissionais de saúde, sobretudo na França e em alguns outros países da Europa e América do Norte. Principalmente na França, a literatura escrita por médicos e farmacêuticos com indicações de uso interno dos óleos é vasta e data de pelo menos 50 anos. Se por um lado, em nível de consultório, é sempre um profissional de saúde quem indica o uso interno dos óleos essenciais a seu paciente, por outro lado, o consumidor francês encontra inúmeros livros com indicações de uso interno que ele mesmo pode fazer para solucionar pequenos desconfortos do seu dia a dia. Mas, aí diz aqui a associação, a Abraroma, quer salientar que a indicação e a educação sobre o uso terapêutico de óleos essenciais, mesmo na França, sempre está a cargo de um profissional de saúde. A banalização da indicação terapêutica dos óleos essenciais é um assunto que nos deixa consternados e preocupados, porque hoje a indicação também é feita por vendedores ou consultores de vendas de óleos essenciais, como eu falei agora há pouco, Pessoas que não receberam uma formação adequada, nem em conteúdos, nem em horas suficientes para indicar o uso terapêutico dessas substâncias, muito menos para indicar seu uso interno, que impõe cuidados adicionais e imprescindíveis no que tange a segurança do consumidor. Óleos essenciais, apesar de substâncias naturais provenientes de plantas, podem ter interação medicamentosa, podem ter riscos de irritação na pele, podem interferir na pressão arterial, só para citar alguns exemplos. Por exemplo, só para dar um exemplo simples para vocês, existe a pesquisa que mostra uma interação medicamentosa entre o gengibre, e o óleo essencial dele também, e paracetamol, por exemplo, potencializando. Então pode ser uma superdose? Pois é, são coisas que tem que se cuidar bastante nesse caso, Preocupa-nos também a sustentabilidade desta matéria-prima, os óleos essenciais. A escalada no consumo, que certamente é fruto do desejo do mercado por produtos naturais, ameaça a própria disponibilidade dessas substâncias nos médio e longo prazos, mas também ameaça algo importante, que é a sua credibilidade. A indicação de ingestão de óleos essenciais, entendemos, deve ser feita apenas por profissionais de saúde aptos a tanto e dentro do contexto da aromaterapia, entendida como uma terapêutica integrativa e complementar de saúde, apoiada no paradigma vitalista de saúde e que olha para o doente como uma unidade de corpo, mente e espírito, em vez de apenas para seu sintoma ou doença. Mesmo que seja uma visão vitalista, como diz aqui, é uma terapêutica integrativa e complementar, ou seja, ela não vai substituir a medicina convencional e nem os medicamentos e nem os tratamentos que o médico de um paciente recomende. É uma forma complementar. Isso é importantíssimo. Então, alguém que por acaso sugira você trocar um medicamento que está tratando o câncer de alguém, tira tudo isso, usa, por exemplo, só o olíbano, é um irresponsável e pode sim sofrer penalidades jurídicas aí, com certeza. Bom, então esse foi o nosso vídeo polêmico de hoje, espero que tenham gostado. E ainda vou tratar desse assunto óleos essenciais em um outro programa. Vocês podem colocar os comentários, as dúvidas de vocês, que eu vou responder todas. E na próxima semana nós voltamos com algum assunto muito interessante. Não esqueçam, se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E na próxima semana estamos de volta.